Apocalipse capítulo 4 fala de uma visão que o apóstolo João teve dos 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus, né? Uma figura extremamente enigmática, mas que possui um significado muito importante, né? Dentro daquilo que Deus quer revelar a nós, né? Fazer com que a sua glória seja revelada aos homens. Bem, a partir do versículo 6 tem a descrição desses animais e nós vamos saber o significado deles, né? Depois que lermos esses versículos. Então diz: havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então aqui João ele está vendo, né, que diante do trono ele viu um mar de vidro, né? O mar aqui representa a totalidade, assim, né, do reino de Deus, né? A totalidade. E o fato de ser de vidro revela a alma, né, daquilo. É algo perfeito, né? Porque fala que é semelhante ao cristal, né? Puro, sem contaminação, né? Porque o mar ele fala dos povos, mas como estava diante do trono de Deus, isso fala da sua morada, né? Como um mar de vidro, semelhante ao cristal, perfeito, um lugar perfeito. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Então fala que esses 4 animais, eles possuem uma observação espiritual completa, né? E eles estão ali diante do trono de Deus, ao redor do trono. E o primeiro animal era semelhante a um leão, né? Ele não fala que ele tinha essa semelhança. O segundo era semelhante a um bezerro. O terceiro ao rosto como de homem. E ao quarto era semelhante a uma águia voando. Então, nós vemos aqui que esses animais, né, eles representam as criaturas, né? A obra da criação de Deus. Mas eles também representam os 4 evangelhos. Por que nós temos esse entendimento, né? É revelado esse entendimento a nós. Porque o Evangelho de São Mateus, ele tem essa figura de Jesus ser apresentado como rei, né? Como leão da tribo de Judá, né? O rei dos reis. E ele foi escrito em hebraico e destinado a quem? Aos judeus. E nós vemos, né, que o escritor ali, né, ele foi inspirado para ter esse cuidado de mostrar Jesus como aquele que foi dito pelos profetas, né? Sempre tem essas citações, né, dos profetas no Evangelho de São Mateus. Então, ali apresenta para os judeus, olha, ele é o verdadeiro Messias, ele é o rei esperado. Então, tem essa figura do leão. O leão, ele representa o rei e representa, né, o leão de Judá, né, o rei que vem da linhagem, que vem da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. Bem, então vamos seguir. O segundo animal, semelhante a um bezerro, né? Então aqui fala da figura, né, do boi, né? O Evangelho de São Marcos, né, que é o segundo evangelho, ele tem essa característica, né, de apresentar ali Jesus, o servo, aquele que veio para curar, né, que veio ali para salvar, para resgatar as pessoas, para livrar das opressões. Então, daquele que vem servir, ele fala sobre os milagres que Jesus fez, né? Ele tem esse cuidado de apresentar Jesus como um servo fiel, né? Essa figura do boi representa o servo, né? Então, ele foi escrito já em grego e ele, né, foi destinado aos romanos, né? Mostrar para os romanos que Jesus é um servo,
ele também é um servo, né? Que tem essa figura desse animal, desse boi. Então, o terceiro animal, ele tem o rosto como que de homem. Então, mostra, né, o Evangelho de São Lucas. Né? O Evangelho de São Lucas tem todo ali o cuidado de apresentar Jesus como um homem perfeito. Né? Ali ele fala das dores que Cristo viveu, né? Apresenta ali o próprio médico, né? O médico Lucas, médico amado do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Então ele, como médico, ele apresentou Jesus ali como um homem, né? Esse ser divino, mas que se esvaziou de si mesmo e tomou a figura de homem. Para o quê? Para nos salvar. Ele foi escrito em grego e foi destinado aos gregos, né? E tem essa característica de mostrar Jesus como um homem perfeito. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Então, essa águia fala, né, de Jesus, o Filho de Deus, né? Esse ser divino que veio do céu e voltou para o céu. Né? Foi escrito em grego e ele é destinado à igreja, né? A igreja do Senhor, apresentando que ele é o Filho de Deus, ele veio dos céus, né? Ele é o Verbo de Deus, né? Ele é o Verbo vivo, ele que corresponde ao Evangelho de São João, né? Ele é o Verbo de Deus. O princípio de toda a criação. Então ele mostra para a igreja essa figura, né, de Cristo, né? E é interessante aqui que estes animais eles dão glória, honra, ações de graças ao que está sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, né? E qual é a função desses 4 seres viventes, né? É prestar a Deus um serviço ininterrupto, porque esses olhos, eles são cobertos de olhos, né? Fala dessa observação no mundo sobre o Evangelho, né? O Evangelho que está sendo anunciado às nações, está sendo evangelizado a toda a criatura. Então, eles prestam esse serviço a Deus ali, né? Dizendo a Deus que o Evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos da terra, né? Então, é uma figura enigmática, mas que se completa, né? Nesse entendimento, né? Nessa revelação sobre esses 4 seres viventes, né? O que eles fazem no céu, eles adoram, né? Eles adoram a Deus, adoram ao Cordeiro, né? Uma adoração constante, ininterrupta. Eles dizem santo, 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 junto com os outros seres celestiais, né? Anjos, os príncipes que governam, né, ao redor do trono de Deus. Todos eles declaram santo, santo, santo. É aquele que vive, é aquele que era, que é e que há de vir, né? Que você possa ter aprendido um pouquinho mais, né, dessa palavra sobre os 4 seres viventes, ou os 4 animais do livro de Apocalipse. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.